Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Podzão, o nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. Esse é um produto RomaCast que você confere no Spotify e também no YouTube, no formato que você bem entender e que você preferir assistir ou ouvi-lo, tá bom? Eu sou Alexandre Alencar e hoje, nessa segunda-feira, dia 10 de abril de 2023, vamos falar sobre o Clássico Repá que aconteceu no último domingo com a reinauguração oficial do Estádio Olímpico do Pará, jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, o Colosso do Bengola, chamem como quiserem, o Mangueirão está de volta, o maior palco esportivo do norte do país. Aqui do meu lado, pra gente bater um papo sobre o que foi esse Repá e sobre as próximas jornadas de Remo Paysandu e Águia de Marabá na Copa do Brasil, eu tenho o Lucas Neves, repórter do portal Roma News. Fala, Lucas, tudo bom, meu amigo? Fala, galera, vamos lá para mais um Podzão. Deu uma engasgada aqui, que a voz tá cansada de ontem também. E aqui, Arlen Thiago, do futebol paraense, influencer, né, digital. Como é que tá, mano? Tudo bom? Fala, Alexandre, Lucas, tudo bom? Cara, tá bem. Esse final de semana aí movimentado, né? Bastante emocionante. E é isso, vamos falar aí. Vamos falar sobre esse Repá que reinaugurou ontem com muita festa, né? O Mangueirão. Vocês dois estavam lá, eu estava em casa trabalhando, fazendo cobertura tanto para o Portal Roma News como para a Rádio Roma. E aí, como é que vocês viram essa... Vamos falar da reinauguração do estádio, né? Sim. Super Pop, Crocodilo, teve um problema, né, de falta de energia Foi. no início, antes do jogo, né? Mas foi uma atração bacana, né, para o público, para quem estava lá pela festa, né? Pra mim eu achei show de bola. Tá de parabéns todo mundo aí que participou desse evento, aparelhagem. Acho que o Mangueirão tá bem confortável. As novas cadeiras, teve espaço de inclusão também, né? Espaço para cadeirante, né? A gente ressaltar isso. E assim, cara, em questão de evento, show de luzes, fogos, acho que tá de parabéns. Assim, essa questão estrutural, né, deu uma atenuada no sofrimento ali do torcedor, do público que vai ao estádio. São 14 rampas de acesso, né, às arquibancadas. Isso daí facilitou bastante, né? Tem também rampas que facilitam a vida do cadeirante também, né? Ficam ali na parte mais especial, ali a cadeira cativa, né? Então, muito bom, bastante confortável as cadeiras também, viu, Alexandre? Bastante confortáveis. Agora, teve algumas situações, assim, complicadas. Ontem teve a lotação maior, né? 45 Sim. mil. Ficou pior para chegar no Mangueirão? O trânsito, mesma coisa, né? O trânsito daquele jeito. Complicadíssimo, né? Você vai pela Centenário. Eu fui pela Centenário, né? Posso dizer que quando você sai da Júlio César e adentra a Centenário, o trânsito para, né? Então, assim, as duas únicas entradas, Centenário e ali Augusto Montenegro, né? Aí vai se afunilando, porque ali a Transmangueirão ela é estreita. Então, fica mais complicado ainda quando o fluxo, as pessoas vão chegando e o horário do jogo vai se aproximando e a chuva também vai chegando. Verdade. Cara, é né? incrível. Então tudo para. E é uma reclamação dos motoristas, né, do lado do Augusto Montenegro, de liberar aquela faixa do BRT. Sim. Eu vi ontem muitos motoristas reclamando disso, porque o trânsito fica parado e a faixa ali poderia ser liberada para esse uso, né? Mas acabei de lembrar de um ponto positivo aqui também. A quantidade de chuva que caiu, a drenagem... O gramado, né? O gramado impecável, né? Impecável. Mas também tá rolando nas redes sociais aí uma goteira, né? Lá no Mangueirão. Uma goteira não, ali era uma cachoeira, né? Rapaz. A Gabi Gutierrez mandou pra mim também um vídeo. O Gabriel, que é o nosso filmmaker que tá gravando aqui pra gente também, tava lá no estádio, mandou um vídeo. Não é uma goteira ali não, pai. É verdade. Aquele balde que tá ali não ia dar conta ali, ó. Cara, incrível, né? Uma obra assim que levou 1 ano e meio, 2 anos? 2 anos. São 2 anos, né? 2 anos. E milhões investidos. Mas desde sempre teve esse problema no Mangueirão, pois né? Né? E mesmo assim, eu acho depois que de uma reforma... Eu acho Caramba, que são questões para
serem aparecem. cuidadas aos poucos, né? Entendi, Pequenos pode ser. reparos que... Agora, a iluminação de LED lá, Excelente, Tá né, também. muito bom. cara, eu Excelente, lembro esse- antigamente pra ligar os refletores, Tinha né? que esperar esquentar, né? Rapaz, ali parecia o pisca-pisca, pô, negócio de Natal. E assim, o entorno do estádio também, né? Muito Acho que tá muito bom, bem legal, né? pavimentado. Antes Sim. era um lamaçal, agora tá verdade. bem bacana. E quando ligava o refletor antigamente, que assim, vamos lá, tinham 20 daqueles lá, É. só tinha uns 15 que pegavam. Os 5 Isso. ficavam apagados e tal, mas enfim, a gente tá se modernizando e é isso que Verdade. tem que acontecer, né? Quer falar alguma coisa? Não, pois é, falar que a iluminação, a empresa que fez, né? Fez também da Granja Comari, fez da estádios da Comebol, É. estádios de Copa. É Então importante ela que a é gente bastante. Ela foi recomendada, né, pela CBF. Então ela tem uma certa experiência no mercado. Exatamente. E aí ontem, no repá da 8ª rodada da fase de classificação ainda, o Paysandu venceu o Clube do Remo 1-0. Um golaço, um belo gol do Vinícius Leite, né? Uma lona, O golaço. golaço mostrou que chega para realmente aumentar esse nível do Paysandu, né? É um jogador diferenciado, apesar de que achei ele meio sumido o jogo inteiro. Acho que ele aparece bem demais quando faz o gol, mas ele falou que estava gripado e teve um problema de virose antes do jogo, ficou 3 ou 4 dias sem treinar, então foi escalado meio que ali no sufoco, mas mostra que ele realmente é um diferencial para o Paysandu nesse chute de média e longa distância, e o Remo sofrendo mais uma vez com expulsões. Ontem o Ícaro foi expulso ainda no primeiro tempo e isso prejudicou muito, claro, o desempenho do time, mas eu até falava em off aqui com o Lucas, o Remo melhorou com a menos, né? Vocês Sim. não acham? No Isso. segundo tempo, né? Eu acho que a impressão que dá é que esse elenco e a comissão também do Paysandu, eles sabem jogar clássico. Antes desses repar, parecia que o Paysandu estava pior, que o Remo ia dominar, mas não, foi o contrário que aconteceu. O elenco do Remo e o Marcelo Cabo parece que não entendeu ainda, né, o que é o repar. E o lado esquerdo do Remo foi muito ruim, na minha opinião, ontem. O Raí foi péssimo, o Raí. E assim, o Paysandu criou muito e a vitória foi justa, né, naquele golaço do Vinícius Leite. É verdade. No primeiro tempo eu achei um pouco equilibrado, né? Mas aí com a expulsão foi um divisor de águas. Tanto a gente analisa o time do Paysandu quanto do Remo. No Remo, na entrevista, o Marcelo Cabo ele disse que ele teve que fazer um improviso, né? Onde ele colocou o time, o termo que ele usou, né? Técnico, um termo técnico, bloco médio, né? E avançando as linhas ali. E isso deu certo no segundo tempo, né? Onde o Remo, ele, a partir dos 15, eu acho que 15, 20 minutos, ele conseguiu imprimir uma certa pressão em cima do Paysandu. Já perdendo de 1-0 por conta dessa expulsão do Ícaro. Né? O Vinícius Leite a gente vê ali no lance que ele tem tempo só para dominar e dar-lhe aquele tapa na bola aonde, cara, era o único meio que ele tinha para achar o gol, né? Cobrir, porque tinha vários jogadores do Remo ali na frente, né? E tentar encobrir o Vinícius. E foi exatamente isso que ele fez, né? Ele foi muito feliz no chute, onde ele acertou ali o gol do Vinícius ali de E o forma... Davi, gente reclamando do Vinícius nesse lance aí. Não tem como. Não tem como, a bola ela descai muito rápido também. Né? Indefensável. O Vinícius tem 0 de culpa nesse gol. E mais uma vez, né, o Vinícius decidindo ali um repar. É verdade. Então ali um jogador diferenciado, tava com essa virose, né? Mesmo assim, ele foi relacionado, foi para campo e deu conta do recado e modificou, né? Como é que diz? O meio-campo do Paysandu, outrora, eu lembro do que a gente comentou aqui contra o Independente, tinha um buraco. Né, os jogadores ele chegou para ali, solucionar um problema, né? Verdade, e solucionou. Então quer dizer que ele preencheu. Ele é aquele cara ali que chegou dominando e distribuindo a bola ali no meio, juntamente com o Ricardinho, né? O Ricardinho que não teve tanto rendimento. Ontem o Ricardinho sumido, né, no jogo. Foi. Né? Ele entrou no segundo tempo, mas pouco apareceu. Vocês não acham até que é demérito do Paysandu não ter matado o jogo, ampliado o placar, né? Poderia ter feito, né? Com a mais, estava intenso ali e não deu muito. Foi meio que o inverso do que a gente viu no segundo repá da semifinal da Copa Verde, né?
O Paysandu melhor no primeiro tempo, Sim. e o Remo com um a menos consegue, e o Paysandu também no segundo tempo do Reparo da Copa Verde consegue ir pra cima do Remo ali Porque em determinado momento eu achei que o Paysandu ia meter 2, 3 gols, Sim, né? sim. E acabou que levou sufoco no final até pro Remo. É E o Remo teve chance de fazer o gol de empate, né? Eu penso que o Remo tinha que fazer esse gol, tinha que empatar ali pra, pra ficar em paz ali, digamos assim, com a torcida, né? Não sair de mais um clássico com a derrota. Mas não consegue fazer isso, né? E vai aí para esse próximo jogo, ali vai passar a semana aí com a torcida ali no pé, que sai do céu e vai pro inferno. Agora, ó, o clube do Remo tá vendo uma situação delicadíssima. Né? Eu acho que esse jogo serviu também para o Marcelo Cabo tirar algumas conclusões que os torcedores e a própria imprensa já percebeu. 2 nomes, Diego Tavares e Pedro Vitor, eles são muito voluntariosos, isso não há dúvida, né? Todo mundo volta para marcar e tal, mas eles são atacantes. E eles pouco produzem no ataque, né? A bola chega muito neles, eles participam do jogo. Mas no que se diz a propor ataque, chegar na linha de fundo, finalização, cruzamento, passe pro Muriqui, que tá lá na grande área, a gente pouco vê isso no time do Remo, né? E como eu disse, são muito voluntariosos, os dois correm os 90 minutos, isso não há dúvida. Mas eles são Eles precisam atacantes. estar no último terço. Exatamente. Porque a finalidade do futebol é essa, né? Você Exatamente. faz as transições do defensivo para o setor intermediário e para chegar lá no último terço. Né? E o Marcelo Cabo ele falou isso também, né? Na entrevista ontem, que no último terço que está tendo ali a falha, digamos assim. Não está tendo a finalização, o penúltimo passe não está saindo certo e o Remo está pecando nisso daí, né? Eu acho que o Pedro Vitor, que é quem joga ali pela esquerda, ele cresce muito quando o Leonan tá jogando com ele. Que o Leonan é um lateral mais agudo. E ontem a torcida pegou o raio pra Cristo, né? Também. Ele tem 2 sequências de jogada que ele não consegue dar seguimento. E numa dessas, o Paysandu o Remo toma um contra-ataque que o Mário Sérgio finaliza pra fora. E no segundo, o Mário Sérgio tá cara a cara com o Ícaro é obrigado a fazer a falta, toma um segundo amarelo e é expulso. Então, a partida do Raí foi muito ruim, né? Ainda teve o gol anulado no primeiro tempo, Sim, né? Que foi por aquele mesmo lado. Que até agora eu não consegui ter uma definição do lance. Não sei se tocou na cabeça do Igor Fernandes. Se não tocou, o gol era válido. Né? A posição ali muito difícil de dizer. Realmente. É lance de VAR, né? Ali não tem como, é lance de VAR. É verdade. Eu ia dizer... Esqueci o que eu ia dizer. Tranquilo, normal. E a gente viu muitas caras novas ontem também, né? Os técnicos aproveitaram para botar as novas peças já em campo, até porque tem jogo importante pela Copa do Brasil na quarta, para os dois. Correto. Pelo lado do Remo, o Lucas Marques, lateral direito. Gostei da atuação dele, achei mais agudo que o Lucas Mendes. Meu Deus, é muito Lucas para lembrar. Gostei da atuação dele. Galdesani sentiu uma pancada ali na panturrilha que parece que afetou um pouco o desempenho dele, mas é um terceiro homem de meio de campo ali que parece que pode vingar. Do lado do Paysandu, Vinícius Leite, incontestável. Gostei muito do Edilson. Giovani também, Giovani, muito... Teu nome é Giovani? Não é gêmeo, ia falar gêmeo. Os caras tá com zoeiro. Ia falar o gêmeo lá. Gostei muito do lateral direito do Paysandu. O Edilson jogou muita bola. Igor Fernandes também. Eu tava assistindo outra transmissão pela TV Cultura. Um dos comentaristas, não lembro se foi o Gabriel ou se foi o Matheus Miranda, que dizem que elegeram o Igor como um dos craques da partida. Gostei muito da atuação dele. O zagueiro, muito seguro, Rodolfo Filemon, né? Muito seguro. Os técnicos usando o que tem para poder garantir uma certa rodagem no Paysandu, né? Uma nova o formatação. Bruno Alves foi reserva, né? Pois é, né? Bruno Alves foi reserva. Então o Paysandu é uma nova formatação, né? E tá muito bem, né, cara? A zaga muito compacta, porque apesar do Remo pressionar, não teve nenhum lance de grande perigo. Ou seja, mostra que o Paysandu lá atrás é seguro, né? Sim, exatamente. O maior lance de perigo é aquela bola que bate e rebate, sobra pro Diego Tavares cara a cara com o Thiago. E
todo E o o mérito Thiago pro também, Thiago né? também, que vira uma parede defesaço. gigantesca na frente do Diego, né? Fecha muito bem ali, ficando difícil até pro atleta, né, pro atacante escolher o canto, né? Que aí parece que o Thiago ele sabe o jeito, a forma, aonde o cara vai bater, aí ele procura fechar ali. Então tá sendo muito bem treinado e tá se destacando, né? O Thiago aí no gol, titular absoluto. E essas novas contratações que chegaram no Paysandu, né? Já chegaram com todo o pique, com todo o gás, né? Querendo mostrar serviço, querendo elevar a alma do torcedor, do time, né? Pensa agora no clube do Remo, né? Aí, como eu falei ainda agora, o segundo tempo foi muito bom do clube do Remo, teve chances, foi para cima, buscando o resultado, mas no último terço essa bola não entrou. Vamos falar de quarta-feira, porque a gente vai ter um confronto de Fluminense e Paysandu, onde os dois venceram seus maiores rivais, né? O Fluminense ontem conquistou o bicampeonato do Carioca, atropelou o Flamengo. A palavra é essa, tá, gente? Atropelou o Flamengo. Impressionante, Chocolate. Acabou o De repá, Páscoa. eu fui ver esse jogo, né? Pra ver o que ia acontecer. Enfim, a gente era o Marcelo jogando também, né, gente? Sim. O maior lateral nos últimos 10 anos, né? Eu não Maior sei o que tu lateral vai esquerdo. falar, mas eu acho que é a reação que todo mundo que saiu do repá teve. Todo Viu mundo o placar e ficou louco, cara. Um inacreditável. absurdo o que Cara, eu aconteceu. fui ver ali só os lances nos melhores momentos. Eu digo, caraca, que isso, cara? O É. primeiro gol do Marcelo, meu Deus, um absurdo. Um absurdo. 4-0, né? Ele E o Flamengo deixa o Cara, Gerson, e é incrível a qualidade que o Marcelo tem comparado aos jogadores nacionais, né? Que estão atuando aqui. Cara, na quarta-feira, no meio de semana, quando o Fluminense vence pela Libertadores, ele dá um passe de 3 dedos pro Arias, que o Arias só toca pro meio pro Cano fazer o gol. É um absurdo o que o Marcelo joga. E ontem... o Fluminense vai com o time titular, né? Contra o acredito que Paysandu. acredito que sim. Não, e aquele lance do Keno, que ele toca pro Ganso, e o Ganso dá aquela... É muita qualidade ali. Não, ali É mano. muita qualidade o Ganso ali. mano. E a gente vai ter dois times vindo em alta, né? Sim. O Paysandu com a moral melhor do que nunca nessa temporada e o Fluminense, idem, mesma coisa. Fez 4-1 no maior rival, conseguiu o título do Campeonato Carioca e vão se enfrentar quarta-feira, 7h30 da noite, lá no Maracanã. Duelo onde Fluminense tá bem, Paysandu tá tão bem quanto. Sim. Mas é o Maracanã, é o Fluminense com várias estrelas. O que vocês acham que pode dar nesse jogo? Porque duelo de ida e volta, né? A gente tem que ver como que vai ser esse placar agregado do duelo entre tricolor e bicolor. Olha, assim, a gente vai torcer muito, né? Pelos clubes aqui do Pará, pro Paysandu, pro Remo e pro Águia. Mas sejamos justos, é um jogo muito difícil pro Paysandu, né? Eu acho Muito que difícil pro Remo e muito difícil pro Águia, né? Eu acho que assim, a receita pro Paysandu é se fechar, não vai ter jeito. Fechar a casinha e buscar o contra-ataque. Porque o Fluminense vai vir com força total pra cima do Paysandu. Será que o Márcio pode armar um esquema aí, levando em consideração isso que o Lucas disse, de se fechar lá atrás e botar nas pontas abertas Bruno Alves e o Vinícius Leite? Pode eu acho Pra também tentar ali. contra-atacar, né? Uma válvula de escape, né? Numa bola assim, num erro do Fluminense. Eu acredito que sim, deixar o Bruno. Ele tem um chute bom de longa distância, né? Ele tem velocidade, tem força. E assim, jogo difícil, cara. Muito complicado pro Paysandu, né? A gente vê, por exemplo, tu acabaste de fazer a comparação do Marcelo em relação aos jogadores do Flamengo. Flamengo são times que têm um orçamento milionário, uma folha salarial milionária, né? Até bilionária, talvez, né? Então, por ano, né? Por ano. Por ano é Só o bilionária. Gabigol ali, né? Então, o que acontece? Aí a gente faz a comparação do Marcelo com os demais jogadores brasileiros, a gente vê que o nível é elevado. Imagina os jogadores, né, do Fluminense com relação aos jogadores ali do Paysandu. A gente sabe que tem ali uma diferença, né, técnica, tática, inteligência dentro de campo. Então é isso ali que assim, a gente faz essa analogia e tira daí, né, uma lógica que pode dar a Fluminense. Entretanto, se o Paysandu ele pode entrar com a mesma garra, o mesmo espírito que entrou contra o Clube do Remo nesses últimos jogos, e esperar
né? Fazer uma estratégia onde ele fique bem compacto e na hora de contra-atacar, esperar o contra-ataque, ser letal e o mais rápido possível para tentar fazer um gol aqui, né, no primeiro tempo ali. Eu acho que é um jogo de extrema concentração Sim. e de errar o mínimo possível, que contra times como esse, qualquer brecha ali, o Marcelo vai enfiar uma bola pro Cano, o Paulo Henrique Ganso vai botar uma pro Keno, enfim. Eles o acham, Arias. né, cara? Eles criam, assim, ambientes ali, eles criam espaços. E aí, assim, são estratégias, né? Como se fosse um jogo de xadrez, a gente Sim. sempre fala isso, né? Mas se é que o Fluminense tem um ponto negativo e se isso é um ponto negativo, é a cabeça quente do Felipe Melo. E aí o Paysandu, de repente, pode explorar isso. O Bruno Alves também é um cabeça quente. Se de repente usa essa estratégia, consegue uma expulsão ali, facilita um pouco o jogo pro Paysandu, é válido também. Já né? fica a dica aí, né? Se tiver Olha alguém aí, da ó, diretoria tô pensando do pelo Márcio Paysandu, Fernandes aqui olha. já. E pode pensar. Se quiser um analista, Olha aí, já Então tem vai. aqui, O ó. Paysandu tem que pensar no jogo de volta, né? Também. Porque o Bicolor já se mostrou muito forte nesse Mangueirão. É. Então, se consegue um Isso. empate ou uma derrota assim, mínima, 1-0, 2-1, tá tudo em aberto pro Mangueirão. porque Correto. com a força da torcida bicolor aqui no Mangueirão, lotado, né? O Paysandu anunciou promoção de ingresso até quarta-feira, preço camarada, R$40, né? Dá pra lotar o Mangueirão. Baixou, né, Baixou a margem de ganho ali. Correto. Até dia 12, até quarta-feira, agora dia 12, o Paysandu tá vendendo arquibancada por R$40. Depois disso, a arquibancada fica 80, se eu não tô enganado, não é isso? Então, preço bacana para poder... Metade do preço, né? Metade do preço para poder assistir Paysandu e Fluminense no Mangueirão. Então, com a torcida bicolor do lado, a história é diferente, né? É verdade. Então, buscar um empate lá e trazer a decisão o que pra não cá, é um né? resultado, não é um resultado estranho, tá? Se Tudo bem. empatar lá no 0-0, né? Ou então 1-1, é uma vitória praticamente, né? Que aqui a história é completamente diferente. Né? Só que é aquela questão, né? O Fluminense, são milhões, né? Que estão em jogo. Então eles vão querer fazer o resultado lá. Também. Né? Eles vão querer fazer o resultado em qualquer estádio, né? Também. Também, né? Mas Tem ali isso. diante da sua torcida. Então Facilita. é jogo difícil, cara. Mesma situação pro Remo, né? Sim. O Corinthians não vem tão embalado quanto o Fluminense. Não vem, porque o Fluminense vem de um título. Mas vem de uma uma vitória vitória gigantesca na Libertadores. Após ter quase um mês de descanso. Foi eliminado pro Isso. Ituano no Campeonato Paulista, mas vem tão bem quanto, né? O Corinthians vem com a principal preocupação, o Remo, né? A principal preocupação acho que é o ataque do Corinthians ali, Yuri Alberto, o Roger Guedes, e por outro lado, se é que pode ser um alívio para a torcida azulina, ainda não está confirmado, mas no jogo da Libertadores o Renato Augusto saiu machucado, né? Foi confirmada a lesão dele. Foi confirmada a lesão Não vai dele. jogar contra o Remo. E o Corinthians ainda não venceu nessa temporada em jogos sem o Renato Augusto, ou seja, o Renato Augusto não está jogando pelo Corinthians, o Corinthians não consegue vencer. Isso pode ser um alento aí para a torcida azulina, mas é um jogo de extrema dificuldade para o Leão, né? É verdade. Mais um jogo difícil também para os times paraenses, né? E assim, o primeiro vai ser aqui, né? E o Remo tem que buscar aí de tem alguma toda forma. a questão anímica também, né? Vem de uma derrota para o maior rival. É uma má fase, né? Agora nessas 2 semanas aí o Remo tá numa situação complicada, a torcida pegando no pé. Então o Marcelo Cabo ele vai ter que tirar um coelho da cartola aí para esse jogo, né? Buscando de alguma forma atenuar aí. É difícil, né, prever esse jogo. É difícil muito que vai acontecer. A gente sabe que o Corinthians ele favorito, isso é fato. Né? A gente fica tentando aqui arrumar um meio para, mas é muito complicado. Antes do Repar, uma torcida organizada do Remo arrombou e invadiu o Bainão para cobrar o Marcelo Cabo e os torcedores e os jogadores, perdão. Será que depois de mais uma derrota, como a de ontem, 1-0 do Paysandu em cima do Remo, corre risco de mais protestos da torcida, seja na rede social ou seja no Bainão, deixando claro, a gente é contra a violência aqui, contra a depredação do patrimônio do clube, mas a torcida tem todo o direito de cobrar, né? Positivo. O clima tá tenso, né? Eu acho que a torcida, ela tem todo o direito de se manifestar, como tu falou.
Mas às vezes eu acho que o clube tem que ter o bom senso também, né? Véspera de clássico, punir a torcida, eu acho que não é o ideal. E agora, após essa derrota, o clima vai ficar pior. Eu acho que a torcida tem que esfriar a cabeça e esperar essa má fase passar por enquanto. Assim, perdeu esse jogo agora, né, pro Paysandu. Em princípio, é um jogo assim que não tem tanta relevância quanto a colocação na tabela ou Continua a classificação. mesma coisa, né? O É Paysandu mais tá no com 19 emocional, pontos, né? o Remo com E 21. também É mais no ego ali a do inauguração torcedor. oficial do Mangueirão vai Sim. ficar pra história. E é a encarnação também. É isso que o torcedor fica preocupado com a encarnação, né? Então, tem que saber lidar, tem que saber administrar essa fase agora, né? E vai para esse jogo dificílimo, mano. Mais complicado ainda. Enfim. E seguir no Parazão, buscando aí o título, né? Que eu acho que vai dar uma segurada no ânimo da torcida. Vamos só passar o que aconteceu no Parazão nesse final de semana. Ainda no jogo de ida, o Cametá tinha vencido o São Francisco por 1-0. E no domingo, ontem às 10 da manhã, o Cametá enfiou 5-2 no São Francisco. Jogão de bola. Foi. O Cametá tá na semifinal do Campeonato Paraense. No outro jogo que a gente teve no sábado, o Águia venceu o Castanhal por 2-1 lá no Ninho do Japim e leva essa vantagem para o jogo de volta, que vai ser no domingo também, 4 da tarde. Pode até empatar, que leva essa classificação para casa. E ainda no próximo final de semana a gente vai ter os jogos de Remo e Paysandu pelas quartas de final, né? No sábado às 6 horas da tarde ou da noite, como quiserem. O Caeté enfrenta o Remo no Mangueirão. O Caeté resolveu mandar esses jogos no Mangueirão justamente porque vai ter uma bilheteria melhor, vai ter uma grana que vai entrar aí pro Guerreiro Caeteuara. E depois, no domingo, às 10 da manhã lá no Souza, Tuna Luz e Paysandu clássico pro Paysandu e pra Tuna para enfrentar. Inclusive, Paulo Rangel fica na Tuna Luz, né? Tá com o contrato renovado até o final da Série D desse ano, correto? Positivo. O Paulo Rangel que foi contratado apenas para os 2 jogos. Ele e o Marlon, coisa assim. O Marlon continua também? Continua. Olha, boa pergunta. Não posso confirmar isso aí. O Rangel, ok. O Rangel, ok, mas do Marlon não posso confirmar. Tranquilo. Até o final da Série D. E até então, né, ele tava sem treinar, mas aí essa semana, início da semana, foi tudo resolvido e ele fica até o final da Série D. É uma boa, né, tendo em vista que ele contribuiu bastante aí. Ele tem um bom histórico na Tuna, né? Ele tem bom histórico contra Remo, contra o Paysandu. Paysandu, verdade. A favor da Tuna ele chegou no né? primeiro jogo contra o Paysandu, ele fez o gol. Né? E é o artilheiro das últimas 2 edições do Parazão. Do Parazão, não precisa falar muita ainda, coisa, né? E outra situação, né? O Cametá, né, cara, que tá fazendo uma boa campanha aí. Excelente time treinado pelo Rogerinho. Excelente time, o time é muito, muito, muito bom. Diferente do gramado do Parque do Bacurau, Nossa, né? horrível. E aquela comemoração que tu postou ontem? Cara, muito engraçado, né? Os caras foram, o Pretinhos do Mangue, né? Muito bom. Rir pra não chorar, né? Daquele lamaçal. Cara, complicado, olha. São as histórias do Campeonato Paraense. E parabéns ao São Francisco, cara. Parabéns aos jogadores, atletas ali que foram guerreiros, mesmo em condições ali difíceis. Um time de segundinha praticamente, né? Operários. Os moleques ali são operários mesmo, viu? Porque estão batalhando aí desde agosto do ano passado, estão na luta. Ano passado, questão salarial, era difícil para eles ali também. Para te ter noção aí, Alexandre e Lucas, os jogadores disputavam paralelamente a segundinha e o Parazão da Pelada. Para poder complementar a renda, porque não dava. E no Parazão da Pelada o time dava ali 200, 300 reais. Então, assim, alguns jogadores, né? E difícil, né? Que aí no São Francisco demorava a pagar e tal, o pacote, não sei o quê. Aí eles conseguem ali a classificação, conseguem o acesso, né, na realidade, faz aí um bom Parazão. O objetivo era não cair, era a permanência, mata-mata, e eles conseguem a classificação. Então estão de parabéns ali o presidente, a diretoria, pela tentativa de dar uma alegria para o torcedor santareno, né?
mas em questão administrativa fica muito a desejar. E parabéns, principalmente aos atletas que foram guerreiros, olha. Exatamente. Eu já levei um ralho aqui já do Gabriel, que a gente já tá passando do tempo. Te citei mais cedo no podcast, tá? Tu não tava, mas eu te citei, tá? Ele é pé frio pro Remo, viu? A torcida Caraca, remista pode rapaz. procurar ele no Instagram, Gabi Oliver. Quem tá lá, ele é pé frio pra torcida azulina. Galera, muito obrigado pela participação. Estamos conversados. Lucas, Valeu, galera. Abraço. Arlen, como é que faz pra galera assistir lá os vídeos no Futebol Paraense? Olha só, @Futebol Paraenses, informações aí, resenhas do que acontece no futebol do nosso estado. Valeu! Valeu, a gente volta semana que vem. Fiquem ligados na editoria de esporte do Portal Roma News, que a gente vai acompanhar aí esses bastidores de Fluminense e Paysandu, Remo e Corinthians, Fortaleza e Águia de Marabá. A gente volta na segunda que vem com esses resultados e também com o mata-mata do Parazão. youtube.com/Roma News, se inscreve lá no canal, deixa um joinha que segunda-feira que vem a gente está de volta. Um grande abraço e valeu, rapaziada.